Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor e ver o que Ele quer falar conosco hoje. Livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Não, desculpe, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, nem é até o 5, irmãos, eu estou me confundindo hoje, né? É até o versículo 8. Diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amém? Graças a Deus. Daqui para baixo já é outro assunto, então vamos ler só até aqui. Querido Deus, que o teu nome seja glorificado, Senhor, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, então o que nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 6, né? O 7 eu já não quis ler por causa que já está falando a respeito de outro assunto. Então aqui diz lei acerca dos servos. Olha só, a palavra de Deus, a lei de Deus, algumas pessoas pensam que ela é só os 10 mandamentos, mas não é. Existe mais 613 mandamentos. E o Senhor, depois que deu os 10 mandamentos para Moisés, ele começou a explicar mais algumas leis que precisavam ser cumpridas pelo povo de Israel e pelo povo de Deus, né? E aí então uma das primeiras que o Senhor passou foi essa aqui, lei acerca dos servos, ou seja, acerca dos escravos. Hoje nós não temos mais escravos, né, aqui, mas em muitos lugares do mundo ainda existe. E quem sabe a pessoa pode só dizer, então essa palavra não é para mim. Mas toda a palavra de Deus é para nós. Em tudo nós aprendemos uma lição muito importante. Então, quem sabe você diga, o que eu vou aprender a respeito de leis acerca dos escravos lá daquela época do tempo de Moisés? Veja só, a palavra de Deus, hoje nós vivemos então no tempo da graça, né? Depois que o Senhor Jesus veio, então, Ele cumpriu toda a lei. E nós vivemos, então, no tempo da graça, ou no tempo da igreja. Então, nós não vivemos mais pela lei, mas sim pela graça. Só que a lei não perdeu o valor. A lei lá no Velho Testamento era a sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Então, tudo que está no Velho Testamento é válido para nós hoje também, ainda. Infelizmente, tem muitas pessoas que ensinam que o Velho Testamento já não precisa mais nem ser lido, porque agora nós já estamos no tempo da graça. E não é verdade.
Estamos no tempo da graça? Sim. Mas a graça não nos dá liberdade para pecar. A graça é no sentido de que Deus derramou a sua graça sobre nós, enviando o Senhor Jesus para morrer na cruz por nós, para salvar a nossa alma. Mas a lei de Deus, ela continua vigente, ela continua válida e nunca vai deixar de ter a sua importância. Então aqui, quando nós lemos leis acerca dos escravos ou dos servos, o Senhor tem uma coisa muito importante para nos ensinar hoje, no tempo da graça, com aquilo que Ele ensinou lá no tempo da lei. Porque a lei, então, como eu já falei, indicava tudo o que iria acontecer no Novo Testamento com o Senhor Jesus. Então aqui quando nós lemos assim, no versículo 2, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro. O que é isso? De graça, né? Sairá de graça. Versículo 2. O Felipe precisou. Está conseguindo aí para nós, filho? Ele foi fazer uma imagem ali para eu mostrar para vocês, irmãos. Então, por isso que ele não está ali na Bíblia. Mas é o versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, de graça. O que é isso? Quando alguém ficava às vezes devendo, não tinha como pagar uma dívida, essa pessoa ficava escrava daquele para quem estava devendo. E o Senhor, então, passou aqui as ordens, as orientações de como que deveria ser tratado esse escravo. Então, esse escravo que, por um motivo ou outro, seja por dívida ou por qualquer outro motivo, tivesse se tornado, essa pessoa tivesse se tornado escravo de outro, ele iria trabalhar 6 anos. E no 7º ano, ele seria livre. Era chamado de o ano da remissão. Então, no 7º ano aqui, ele ia sair livre. E daí Deus começou a passar, então, como seria essa liberdade. Olha só. Aí no versículo 3, diz assim: se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Então, o que significa isso? Se quando ele se tornou escravo, ele era solteiro, então trabalhou aqueles 6 anos ainda solteiro, ele ia sair sozinho. Se quando ele se tornou escravo, ele já era casado, aí diz aqui, com ele sairá sua mulher. Só que se esse escravo, enquanto estava trabalhando esses 6 anos, casasse, ou seja, o seu senhor tivesse lhe dado uma mulher, ele tivesse casado nesse período dos 6 anos e tivesse filhos, quando terminasse esses 6 anos, ele sairia livre, mas a mulher e os filhos iriam continuar escravos com aquele homem que ele estava servindo. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só, é o que diz no 4, se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Então olhe só, o homem se tornou escravo, se era solteiro, ainda está solteiro, vai sair livre, se casou nesse período, teve então esposa e filhos, a esposa e os filhos vão continuar com esse que ele estava servindo, trabalhando para esse senhor, e ele vai sair sozinho. Então esse ponto aqui fazia com que alguns mudassem de ideia. Porque alguns diziam assim, não, mas
Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos e eu amo o meu Senhor. Ele tem sido um bom Senhor para mim, então eu não quero sair livre e deixar a minha família. Então o Senhor explicou de novo, no versículo 5, aí Deus passando, as ordens da lei, disse assim, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, amo minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, ou seja, não quero ficar livre. Quero continuar sendo escravo desse Senhor, porque eu amo esse Senhor. E eu amo a minha esposa e os meus filhos. Então o escravo tinha direito a essa escolha. Ele podia escolher se ele queria ficar livre, mas se ele já tivesse família, ia ficar só ele, e a esposa e os filhos iam ficar na casa do seu senhor. Então ele podia escolher, E aí, se o escravo então dissesse, eu não quero a minha liberdade, eu quero continuar sendo escravo e quero continuar servindo o meu Senhor, porque eu amo e amo também a minha mulher e meus filhos. Então eu quero continuar do jeito que eu estou, escravo. Aí então, o que o dono desse escravo, o senhor desse homem, desse escravo, tinha que fazer? Aí no versículo 6 diz assim, então se a pessoa escolhesse fazer isso, então o seu senhor o levará aos juízes, os líderes, os juízes, da nação de Israel, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, o que estava acontecendo aqui? Não conseguiu lá, Fio, a imagem? Conseguiu? Pode pôr, então. A imagem, o que é aqui, irmãos? É o desenho de uma sovela. O que é uma sovela? Não, quem sabe aí, os irmãos que trabalham com carpintaria, alguma coisa assim, sabem, conhecem essa ferramenta. Mas a maior parte das pessoas não sabe o que é uma sovela. E daí então eu pedi para o Felipe colocar aqui para nós. Está dando de enxergar? É um aparelho com uma ponta bem afiada, ali pontiaguda e afiada, que parecida com uma chave de fenda, Só que na ponta então era pontiaguda e afiada para poder furar. Então isso aqui é uma sovela, é o que a Bíblia fala. Quem é que conhecia isso aqui? Levante a mão. 3 pessoas. A irmã Gilci, o irmão Vilso e a irmã Amélia. Viu como não é tão conhecido? Então isso aqui é uma sovela, por isso que a Bíblia está falando ali. Então, desculpe, irmãos. Vou ter que tomar uma aguinha, porque com esse tempo aí, um dia quente, um dia frio, a garganta às vezes não aguenta. Então veja só, se esse escravo escolhesse continuar sendo escravo, o senhor dele iria pegar um instrumento igual esse aqui, uma ferramenta dessa aqui, iria levar esse escravo aos juízes para ter testemunha, para dizer que ele tinha feito a escolha, que ele não queria abandonar a família e não queria abandonar o seu senhor, queria continuar sendo escravo. E aí levariam ele na porta ou na ombreira, assim esqueci o nome, ombreira mesmo, da porta, iria encostar a orelha do escravo ali e furar com esse negócio ali. Então iria furar a orelha do escravo. Para quê? Se isso acontecesse, o escravo estava dizendo assim: eu escolho servir o meu senhor para o resto da minha vida, para todo sempre. E aonde esse escravo chegasse,
aonde esse escravo passasse, esse homem, né? E todo mundo ia saber que ele escolheu ser escravo daquele senhor. Senhor, que eu digo, o seu dono, né? Porque daí ele era escravo, então ele pertencia àquele homem que ele escolheu servir. Que antes ele, por um motivo ou outro, ele tinha se tornado escravo e agora ele escolheu continuar sendo escravo porque não queria sair de perto do seu senhor. Então a pessoa podia fazer essa escolha. Agora você pode dizer assim, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que essa palavra vai me ajudar? Veja só, como eu falei, o Velho Testamento, tudo que está no Velho Testamento se cumpriu no Novo. E o Senhor Jesus, aqui, Ele nos mostrou que Ele é o bom Senhor. Olha, esse escravo, ele não quis deixar o seu Senhor porque o Senhor era muito bom para ele. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, Ele estava nos dando o exemplo disso aqui. Ele estava nos garantindo a salvação e o cuidado. Olha só, eu sempre falo para vocês que quando a pessoa vem para a presença de Deus, ela tem que fazer a escolha e aceitar Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor. Então, Senhor e Salvador. Isso aqui vocês sabem que eu repito sempre nas minhas pregações. Então, não adianta a pessoa vir para a igreja ou vir para a presença de Deus e dizer assim, eu quero Jesus como meu Salvador. Como Salvador todo mundo quer, pelo menos quem está em sã consciência, né? Acredito que ninguém vai querer ir para o inferno por livre escolha, a não ser que tenha, né, algum problema. Mas só como Salvador não resolve, porque Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Então, quando eu digo para vocês que nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, está bem claro aqui nessa lei a respeito dos escravos. Como assim, pastora? Olha só, o ser humano, ele pode escolher 3 senhores, entre esses 3. Como assim? Pode escolher servir a Deus, pode escolher servir o diabo e pode escolher servir a si mesmo. Então são 3 senhores. Ó, esses escravos que faziam essa escolha e tinham a sua orelha furada por essa sovela, eles estavam dizendo, eu amo o meu Senhor e não quero sair de perto dele. Então ele tinha feito uma escolha pelo seu Senhor. E quando o Senhor Jesus veio, morreu na cruz por nós, quando nós chegamos à presença dele, nós temos que aceitá-lo como Senhor também. Como assim? Quem manda é o Senhor, o servo ou o escravo obedece. Não é assim? Amém? Então, aceitar só como Salvador não resolve para a pessoa aceitar só como Salvador e pensar que vai para o céu. Por que não? Porque se não aceita como Senhor, não vai fazer o que o Senhor está mandando. Se a palavra de Deus, se o Senhor, através da sua palavra, nos diz que nós temos que deixar de fazer alguma coisa, e nós falamos assim, não, eu amo a Deus, aceitei Jesus como Salvador, mas isso eu não quero fazer. E Deus não pode me obrigar a fazer. E Deus não obriga mesmo. Deus não obriga ninguém a mudar de vida. Mas aquele que reconheceu que Jesus é o seu Senhor, vai obedecer sem reclamar. Então, tudo aquilo que nós precisamos abandonar quando conhecemos a palavra de Deus,
nós precisamos abandonar com alegria. Porque aquele que diz, hoje eu sou de Jesus, eu já aceitei Ele como Salvador, mas e tem obedecido? Jesus tem sido o Senhor da vida dessa pessoa? Então aqui está a diferença entre ser Senhor e Salvador e entre ser só Salvador. Então tem muita gente nesse exato momento, que estão no inferno, e não sou eu que estou falando, pelo que a gente lê na Bíblia, que a gente tem esse entendimento. Tem muita gente que nesse momento estão no inferno e que enquanto estavam vivos aceitaram Jesus como Salvador. Ai, pastora, mas se aceitaram Jesus como Salvador, então eles tinham de estar no céu. Tá, mas eles mudaram de vida? Aceitaram como Senhor? Porque aceitar só como Salvador é maravilhoso. Mas e mudar de vida? Como é que faz? Então é Senhor. Se o Senhor mandou eu parar de fazer isso, eu vou parar. Se o Senhor mandou eu fazer alguma coisa, eu vou fazer, porque foi o meu Senhor quem mandou. Entendido isso, irmãos? Então aí está a diferença. Quantos que perderam a salvação porque não quiseram obedecer? Então olhe só. A pessoa pode escolher servir a 3 senhores. Um deles, a pessoa pode escolher ou Deus, servir a Deus, servir o diabo ou servir a si mesmo. Como assim? Quem serve a Deus vai obedecer. Quem serve o diabo vai fazer de tudo para não obedecer a Deus. Pastora, mas tem gente que serve o diabo? Tem, e muitos por aí. Alguns sabendo e outros sem saber, mas estão servindo. Por quê? Porque não mudaram de vida. Então não estão vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Que nós temos que abandonar o pecado, que nós temos que abandonar o mundo. Mas como que eu vou abandonar o mundo? Eu vou me matar? De forma alguma. Se tu fizer isso, vai para o inferno. Mas nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Então, se eu sirvo a Deus, eu abandono as coisas que o mundo gosta de fazer. Então, eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de roubar, eu vou deixar de falar mal dos outros, eu vou deixar de prostituir, de adulterar, eu vou deixar do pecado. Porque, como eu falo sempre também, o pecado é pior que o diabo. O diabo não pode te fazer pecar e não pode te separar de Deus. Mas o pecado te separa de Deus. O que o diabo vai fazer é te tentar. Se você cair na tentação, aí você pecou. Se você não cair na tentação, você foi tentado, mas você não pecou. Então é diferente. Então o diabo não é tão, vamos dizer, eu não estou defendendo ele, tá, irmãos? É nojento e quero distância dele. Mas o pecado é pior do que ele. Porque ele não pode te separar de Deus. Se você serve a Deus de verdade, o diabo não tem poder para te separar de Deus. Mas o pecado tem. Vivo falando isso aqui para vocês. O pecado nos separa de Deus, porque Deus é tão santo que Ele não vai ficar perto de quem está em pecado. Então existe um grande abismo entre a pessoa que quer viver na prática do pecado e Deus. Pastora, mas eu sou pecador. Claro que somos, mas nós já somos pecadores remidos, pecadores justificados. Como assim? Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. O que é isso? Nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós não gostamos mais de pecar. Então tem diferença entre aquele que vive na prática do pecado, que gosta de estar fazendo coisa errada, e daquele que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, que vai fazer de tudo para não pecar, que eventualmente pode até pecar, mas quando peca se arrepende e logo pede perdão em nome de Jesus. Tem diferença. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Vocês sabem que eu repito isso em quase todas as mensagens, porque eu quero que você guarde bem isso.
Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador já recebeu de Deus a nova natureza. Então nós não somos mais pecadores no sentido de estarmos distantes de Deus. Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem, já nos levou para perto do Pai. Então, quando pecamos, o Espírito Santo faz nós sentir uma coisa tão ruim, uma tristeza, um negócio tão ruim dentro de nós, para que nós possamos nos arrepender e pedir perdão. E você com certeza já deve ter passado por isso. Quando você pecou, você fez alguma coisa que não devia fazer, se você é um salvo, você vai sentir um negócio tão ruim dentro de você, que você vai correr para perto de Deus e dizer: Pai, eu pequei, me perdoe em nome de Jesus. Quando você faz isso, no mesmo instante, aquela tranquilidade que o Espírito Santo dá, volta para o teu coração. Mas se a pessoa não é salva, se a pessoa não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador, vai pecar e não vai nem sentir nada de ruim, porque a mente já está cauterizada. Então nem se importa, vai continuar pecando. Mas aquele que escolheu servir a Deus, se pecar, vai sentir uma tristeza muito grande. Um mal-estar, um negócio ruim, um peso que só sai quando o pecado é confessado. E a gente pede perdão a Deus em nome de Jesus. Então isso acontece. Então a pessoa que escolhe servir a Deus tem que viver para Deus, obedecer a sua palavra. Pedir perdão não somente pelas coisas que faz de errado, mas pedir perdão pela pessoa que é. Nós temos que pedir perdão, irmãos, pelo que nós somos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, somos pessoas, e você pode até, quem sabe, discordar de mim, mas se você parar para pensar, você vai entender que todo ser humano é ruim. O ser humano é mau. Por isso, então, que nós temos que nos arrepender do que nós somos e dizer: Senhor, tire o meu eu e coloque a tua vontade no meu coração, para que eu seja uma pessoa melhor. Entendido isso, irmãos? Amém? Então a pessoa pode escolher servir a Deus, tem que mudar de vida. Evangelho é mudança de vida, é arrependimento de pecado, é separação do pecado e do mundo. Veja só, lá no povo do Egito, o povo de Israel, enquanto eles estavam no Egito, a boa parte do povo, a maior parte, eles esqueceram de Deus, porque eles ficaram escravos lá por 430 anos. Então alguns esqueceram de Deus. Mas sempre teve, Deus sempre manteve alguém fiel falando a respeito da sua pessoa, da pessoa de Deus e da palavra. E tinha alguns que diziam que serviam a Deus, que amavam a Deus, mas ainda estavam lá dentro do Egito. Então as coisas do Egito faziam com que eles, muitas vezes, se distanciassem de Deus. E é o que acontece hoje com algumas pessoas. Dizem: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu quero que Ele me abençoe. Quem é que não quer, Mas vive no mundo fazendo coisa errada. Então essa pessoa está igual àqueles que viviam no Egito e que estavam fazendo os costumes dos egípcios, adorando os deuses falsos, fazendo as coisas erradas. Tanto que quando Deus tirou eles do Egito e eles estavam no deserto, eles sentiram saudade do Egito. Sentiram saudade das cebolas do Egito. Veja só do que eles foram sentir saudade, das cebolas que eles comiam. E reclamaram de Deus. O que adiantou Deus nos tirar do Egito, nos trazer para esse deserto para nós morrer de fome? Lá pelo menos nós tínhamos cebola para comer. As pessoas gostam, algumas, gostam de sofrer. Quer dizer, para comer cebola eles preferiam ser escravizados pelo faraó, e lá era uma escravidão muito terrível. Mas eles preferiam. Por quê? Porque tinham se esquecido de Deus.
Então tem muita gente, até dentro das igrejas, que diz amar a Deus, mas que ainda vive no mundo. Ainda tem saudade das coisas do mundo. Quem sabe você já conversou com algum irmão, alguma irmã, de repente, que disse assim: ai, mas quando eu ia lá no mundo, era tão bom. Quando eu ia nos bailes, quando eu ia numa festa, quando eu bebia, quando eu fumava. Então essa pessoa nunca se converteu de verdade. Porque está tendo saudade do Egito, ou seja, está tendo saudade do mundo. Então ela não serve a Deus. Então ainda não se converteu de verdade. Aquele que se converte de verdade, obedece a Deus. Os que obedecem ao diabo, alguns conscientemente, outros inconscientes, né? Porque estão fazendo coisas que o mundo oferece e o diabo coloca na frente das pessoas assim, numa bandeja de prata, bonito, sempre muito atraente. As pessoas estão servindo o diabo sem saber, porque estão fazendo a vontade dele. Então as pessoas escolhem ou servem a Deus ou servem ao diabo. E outras escolhem servir a si mesmos. Como assim? Agora também tem um detalhe. Quem está servindo a si mesmo está indiretamente servindo o diabo. Então a pessoa que serve a si mesmo, ou seja, quero me sentir bem, quero fazer o que eu gosto, não importa se é errado, eu quero fazer, a vida é minha, ninguém manda em mim. Está servindo a si mesmo e indiretamente fazendo a vontade do diabo. Então, 3 escolhas a pessoa que pode escolher 3 senhores, ou Deus, ou o diabo, ou a si mesmo. Mas quem quer agradar a si mesmo, indiretamente está fazendo também e servindo ao diabo. Aí, pastora, não devia de falar assim, mas não sou eu que falo, é a Bíblia que fala, porque não existe meio termo. Ou escolhe a Deus, ou escolhe o inimigo, ou escolhe o céu, ou escolhe o inferno. Volto a contar aqui. Hoje eu estou falando várias coisas que eu vivo falando, né? Mas volto a contar aqui a historinha lá do homem em cima do muro. Para a salvação, irmãos, não existe ficar em cima do muro. Tinha um homem em cima do muro, de um lado estava o diabo, de outro lado estava um anjo. E o anjo ficava dizendo: venha para cá, venha para o lado de Deus, desça do muro, venha para cá. E o diabo não falava nada. Aí o anjo perguntou para o diabo, é só uma historinha, tá? O anjo perguntou para o diabo: você não vai convidar ele? Você não vai falar para ele ir para o teu lado? Ele disse: eu não preciso. Quem está em cima do muro já é meu. Ou seja, não existe outro caminho. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é o céu, ou é o inferno. Então nós temos que escolher qual Senhor nós queremos servir. Aqui, o escravo lá da época, né, da lei de Moisés, ele podia escolher ficar livre ou continuar sendo escravo daquele Senhor que tinha sido tão bom para ele. E alguns escolhiam ficar. Aí furava a orelha. Aí eu pergunto assim: a tua orelha já foi furada? Não estou perguntando nós mulheres aí de ter a orelha furada com brinco, né? Não é isso. Já foi furado ali? Lógico que nós não vamos usar isso aqui hoje para furar a orelha de ninguém, né? Não é mais necessário isso. Naquele tempo era. Mas o que acontecia com aquele escravo que tinha a orelha furada, aonde ele passava, todo mundo sabia: ele é escravo porque ele tem a orelha furada. Era um sinal visível. Hoje nós não temos esse sinal visível, mas nós temos um sinal invisível. Por quê? Porque o sinal hoje para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos marca, é o Espírito Santo, de um modo figurado aqui que eu vou dizer, claro que não tem necessidade disso, mas é o Espírito Santo que fura a nossa orelha, no sentido de: escolho servir a Jesus, não quero me separar do meu Senhor.
A tua orelha já foi furada por Deus? Nós temos que entender isso. Se eu escolho servir a Deus, eu tenho que ser diferente. Não temos a orelha furada, não tem necessidade, mas o nosso sinal é ter o Espírito Santo que muda a nossa vida de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então é o sinal invisível. O sinal dos escravos eram visíveis. Olhava, está ali o furo, escolheu ser escravo. Mas nós não precisa, não é visível. Então as pessoas vão olhar para nós e enxergar quem? Deus, o diabo ou nós mesmos? O Espírito Santo nos muda de dentro para fora. Ou seja, a mudança que acontece no coração vai refletir na nossa vida diária. Então, se eu já tive a minha orelha furada, entre aspas, né? Um símbolo. Se eu já recebi Jesus, se eu já tenho o Espírito Santo, o sinal que está em mim é invisível, mas as pessoas vão enxergar, porque elas vão ver que eu não vivo mentindo, eu não tenho a prática da mentira, eu não vivo falando mal dos outros, eu não vivo fazendo conta e devendo para todo mundo, eu não vivo roubando. Então o cristão, ele é diferente. Ele é diferente. Então, por isso é que nós temos que ver quem que eu estou servindo. Olha só, tem pessoas que então escolhem servir a si mesmos, né? Mas indiretamente estão servindo ao inimigo. Essas pessoas que escolhem servir a si mesmos, elas têm muita dificuldade em aceitar o que a palavra de Deus ensina. Então é aquela pessoa que sempre, quando ouve uma mensagem, de repente, ouve uma palavra, alguém chega para essa pessoa e diz: olha, o Senhor não gosta que faça isso, mude de vida. Não, mas não é assim, capaz. Isso era lá nos tempos antigos, hoje é diferente. Então as pessoas têm dificuldade de aceitar as ordens de Deus, de aceitar a palavra de Deus, porque querem só o conforto de si mesmas. Então não querem mudar. Só para você entender o exemplo, que é só um exemplo, podia usar outro, mas eu preparei a mensagem aqui, eu usei esse exemplo. Eu não sei se você já percebeu, mas como tem na internet pessoas falando contra o dízimo. Você já ouviu com certeza muita gente falando, porque o dízimo não é necessário, porque o dízimo é para enriquecer pastor, porque o dízimo é para isso, porque o dízimo é para aquilo. Irmãos, essas pessoas, infelizmente, estão servindo a si mesmas. Por quê? Porque amam ao dinheiro. O que Jesus falou? Coloca aí para nós, Felipe, fazendo favor. Mateus 6, 24. Eu estou usando esse exemplo, irmãos, porque seguido a gente vê alguém na internet criticando nós cristãos que somos fiéis no dízimo. E aí confundem muitas vezes a cabeça dos irmãos. Por isso eu estou usando esse exemplo aqui. Mas podia usar o exemplo da mentira, podia qualquer outro pecado aqui, né? Então, Mateus 6, 24, o próprio Jesus falou assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas Bíblias diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, símbolo do dinheiro, riqueza. Então, por que as pessoas no mundo afora, né? Estou falando no geral, tem tanta dificuldade e falam tão mal contra o dízimo. O dízimo não é obrigado, ninguém é obrigado a dar, mas daí aqueles que querem entregar e serem fiéis a Deus são criticados. São criticados porque são dizimistas. Por quê? Isso aqui que Jesus falou,
Você não pode servir a Deus e a riqueza, você não pode servir a Deus e a mamon junto. Então as pessoas amam o dinheiro e são difíceis de querer entender que é uma ordem de Deus para o nosso bem. Porque o dízimo, ele não é uma coisa para, porque eu vou entregar o dízimo, então eu vou estar enriquecendo alguém. Não. Quando você entrega o dízimo, você está entregando porque é uma ordem de Deus. É um segredo de Deus que Ele passou para nós nunca precisar sentir falta de nada. Mas aquele que ama o dinheiro tem muita dificuldade de entregar, de entender isso. Então fica criticando aqueles que são dizimistas. Você com certeza já deve ter ouvido de alguém: você dá dinheiro na igreja? Sejam sinceros, já ouviram ou não? Quem faz assim, quem fala assim, é porque ama tanto esse mundo e as coisas desse mundo, as riquezas, que tem dificuldade de aceitar a palavra de Deus. Um outro exemplo, para sairmos então do exemplo do dízimo, mas que eu ainda vou ler outro versículo aqui. Por exemplo, quem gosta muito de mentir. Uma mentirinha branca, uma mentirinha pequenininha, não tem problema nenhum, todo mundo mente. Eu também posso mentir, claro que pode, mas e deve? Então são pessoas que têm dificuldade de aceitar o que está escrito aqui, porque não é coisa que eu invento, não é que está aqui escrito na palavra, e quem lê a palavra sabe disso, que está escrito. Tem dificuldade de entender. Então são pessoas que escolheram servir a si mesmas, ou seja, o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá conforto, o que me faz ficar bem. Porque tem pessoas que, ao invés de quererem se converter a Cristo, querem que Cristo se converta às ideias dela, ou dele. Então é diferente, né? Então existe esse tipo de pessoas. Mas o Senhor Jesus nos orienta que nós temos que agradar a Deus. E para falar ali do amor ao dinheiro, então só para confirmar que está na Bíblia, né? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos trabalhar para comer, para vestir, para viver, né? Nós precisamos ter dinheiro, mas a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro, ou seja, aquele que não quer entender, que ama o dinheiro, que tem aquela brincadeira que diz que atravessa o rio Caveiras com um sorrisal na mão e não derrete, esse ama o dinheiro. Então fez a sua escolha. E aí critica aqueles que amam a Deus e não amam o dinheiro. Usam o dinheiro, criticam, falando que nós, cristãos, estamos fazendo coisa errada quando entregamos o dízimo. E tem gente por aí falando umas bobagens tão grandes a respeito disso, que é de dar até vontade de rir, né? Mas foi só um exemplo que eu usei. Ficou entendido então? Pessoas que querem servir a si mesmas, porque escolheram ser o Senhor da sua vida, vão contra com tudo que está na palavra de Deus. Aquele que escolhe a Jesus como Senhor da sua vida, ele vai mudar de vida. Ele vai ter arrependimento. Ele vai tentar fazer o que é certo. Pode cair? Claro que pode, somos seres humanos. Mas se levanta de novo em nome de Jesus. Amém? Então veja só, 3 tipos de senhores. E aqui então, falando
do escravo novamente, né? Então o escravo que tinha essa orelha furada, ele escolhia. Mas olhe bem aqui o detalhe que o escravo falou. Êxodo 21:5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre ou sair forro. Então ele fez a escolha. Ele quis ficar perto do seu senhor. Olhe bem o detalhe. Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos. Primeiro o Senhor, depois a família. Será que nós temos feito isso? Primeiro a Deus, o nosso amor, a prioridade do nosso coração tem que ser Deus. Depois a família. Ah, pastora, mas Deus não quer que eu ame minha família? Claro que quer. E temos que amar e cuidar muito bem da família. Quem não cuida está cometendo pecado. Mas primeiro Deus. Então, o Senhor da minha vida é Deus. E daí eu amo a minha família. Amém? Entendido isso? E tem que amar e tem que cuidar da família sim. Se não fizer isso, está desobedecendo a Deus. Mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Então olha lá, ó, eu amo a meu Senhor. Depois a minha mulher e a meus filhos. Então ame primeiro a Deus, acima de tudo e de todos. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sempre, né? Sempre. Outra coisa que eu podia usar aqui também como exemplo, que a gente vê muito também pessoas falando, é a respeito do perdão. Né? Pessoas falando no sentido de, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar porque me machucaram demais. Então você não vai ser perdoado por Deus. Imagine o quanto nós já machucamos a Deus. E Ele está disposto a nos perdoar. Então por que nós, seres mortais, não vamos querer perdoar um outro que é igual a nós? Então, se nós não perdoarmos, nós não temos Jesus como Senhor da nossa vida. Então, nós não escolhemos Jesus, ou escolhemos o inimigo, ou escolhemos a nós mesmos. Porque quem ama a Deus, quem ama a Jesus e tem Ele como seu Senhor, se deixou Jesus, no modo figurado, furar a sua orelha, vai ser fiel ao seu Senhor e tudo que Ele mandar fazer, vai fazer. Entendido, irmãos? Então, no sentido aí figurado, é claro, né, como símbolo, como exemplo, nós temos que ter a nossa orelha furada. Não pelo instrumento ali, né? Mas pela vontade de Deus, nós temos que escolher servir a Deus, servir ao Senhor, sempre. Então, qual é o Senhor da tua vida? É você mesmo? É Deus ou é o inimigo? Você responde só para você mesmo. Ai, pastora, claro que é Jesus. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, aquele que escolhe servir a Jesus, obedece a Ele. Sempre. Amém? Agora que eu fui olhar para o relógio, já falei demais. Então veja só, tudo na Bíblia nos ensina. A história aqui dos escravos lá da época é lei de Deus, que vale para nós hoje. Por quê? Porque nós somos de Jesus, temos que estar em obediência. E tem um versículo... deixa eu ver onde que eu anotei aqui. João 15, 14 e 15. E daí Mateus 25, 21. Que nós somos escravos, irmãos, então só para resumir aqui a mensagem, você e eu temos que ser escravos de Cristo. Ah, pastora, mas como assim escravo? Se Jesus já me libertou, como que eu vou ser escravo? Sim, porque Ele é o Senhor. O Senhor manda e o servo, escravo, obedece. Se você não é um escravo de Cristo, você não é salvo. Mas tem um detalhe, Jesus é o Senhor da nossa vida, mas Ele não é mau. Ele é um Senhor tão bom
que Ele nunca vai nos mandar fazer alguma coisa que nos prejudique. E Jesus, por Ele ser tão bom, nós somos escravos dEle, mas Ele nos chama de amigos e de filhos, porque Ele é muito bom. Mas nós temos que ser seu escravo. Sabe por quê? Porque nós temos que obedecer o Senhor. Então lá em Mateus 25, 21, o que eu falei aí, Felipe? João 15, 14, esse? É? Ó, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então nós somos escravos de Cristo, sim, mas Ele é tão bom que Ele já nos trata como amigos. Mas nós somos escravos. Ficou entendido isso, irmãos? De quem que você é escravo? De quem? De Jesus. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas quem ama Jesus é escravo de Jesus. Só que Jesus é um Senhor tão bom que Ele já nos trata não como escravos, Ele nos trata como amigos, né? E daí, esse foi João 15, foi, né? Então agora coloca aí para nós, fazendo favor, João 8, 31. Até o 36. João 8, 31, 36. Olha só. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos escravos, mas somos livres, porque Ele nos trata como amigos. E qual vai ser a nossa recompensa de sermos servos? A palavra escravo às vezes pode ser um pouco pesada, mas nós podemos usar também a palavra servo. Então nós somos servos de Deus, nós somos servos de Jesus. Então, escravos de Jesus, mas servos. Qual vai ser a nossa recompensa? Para encerrar, Mateus 25, 21. 25, 21. Olha o que Jesus vai dizer para quem aceita servir a Ele como um servo, como um escravo. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem aceitar ser servo, ou, usando a mesma palavra, escravo de Cristo, vai estar no céu. Ele está dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Ou seja, aquele que obedece a Deus, aquele que aceita ser servo de Deus, ou seja, obedecer a Deus. O Senhor manda, eu servo, ou eu escravo obedeço. Esse vai ter uma recompensa, porque o próprio Jesus vai dizer: servo bom e fiel, entre agora no céu. É a nossa recompensa. Então vale a pena servir a Cristo ou não? Vale a pena ser escravo de Cristo? E esse escravo não é no sentido ruim, mas é no sentido bom, porque Ele cuida de nós, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Então nós escolhemos servir a Ele. Tivemos a nossa orelha no sentido espiritual furada, ou seja, a nossa marca é o Espírito Santo. Amém? Nós vamos entrar no gozo do Senhor, ou seja, nós vamos entrar no céu, nós vamos ser salvos. Aquele que vive se rebelando, né? Essa palavra, e não quer obedecer a Deus, não vai entrar no céu. Então vale a pena obedecer a Deus, mesmo que
no momento seja doído. Ah, mas eu não quero fazer isso. Não, mas se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Você foi abençoado com essa palavra?